Quero te convidar brevemente a curvar a tua fronte. Quero ter mais um momento de oração, Senhor. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me dirijo ao Senhor em oração mais um momento para agradecer pela oportunidade e privilégio que o Senhor me concede de ministrar a tua palavra. Obrigado, Deus, porque é algo tão prazeroso, é algo tão magnífico, Deus, que não há palavras que possam descrever o que estou sentindo nesse momento, Pai. Que o Senhor tenha total liberdade para conduzir todas as coisas, que o Senhor se mova através da minha vida e tudo que será ministrado nesta noite, Pai, que aquilo que é do Senhor venha a ser transmitido à tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta para que os irmãos façam uma escolha, e aí eu queria a interação. Se sim, levanta a mão, se não, fica com a mão abaixada. Pode ser? Todo mundo topa participar comigo? Amém? Quem aqui depende de Deus? Aleluia, glória a Deus. Só o Rafa não levantou, mas vou dar um desconto que ele estava prestando atenção no celular dele. Amém, irmãos. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre isso nessa noite. Então eu quero começar lendo um texto, livro de Êxodo. Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, capítulo de número 33. Eu quero usar aqui Moisés, um homem com muita notoriedade no reino de Deus, um homem que tem aqui uma participação muito grande no início de tudo. Ele que escreveu aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco. E eu queria usar um pouquinho de algumas coisas que ele viveu para transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero ler, irmãos, no capítulo 33, versículos 12 até versículo 16. Êxodo 33, 12 até o 16. Minha versão diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Amém? Eu queria dar um destaque já nesse início para o versículo 15, quando Moisés menciona que se a presença de Deus não fosse com ele, ou com eles, que eles não saíssem daquele lugar. Como eu falei, Moisés é um homem de muita notoriedade. Nós temos relatos aqui sobre o que ele viveu. E se a gente for lá para o início do livro de Êxodo, nós podemos notar que já no seu nascimento a gente pode perceber algo diferente em relação a Moisés. Então a gente sabe que, até para um contexto maior, né? O povo de Israel foi para o Egito na época de José, e ali eles viveram, né, um bom período, e numa sequência acontece que as gerações vão passando. José já não é mais um homem vivo, toda a sua família, né, foi se multiplicando ali, o povo de Israel foi crescendo dentro do Egito,
E aí, numa geração posterior, já não existia aquele contato tão grande que existiu quando José foi o governador do Egito, e a gente sabe todo o contexto ali. E nesse momento acontece que o povo começa a se multiplicar de uma forma muito exponencial. E aí o faraó daquele período dá uma ordem de início, né, para que as parteiras que fossem lá para fazer o parto das mulheres do povo de Israel, que elas fizessem uma seleção. Quando nascesse uma mulher, feminino, poderia deixar viver. E quando fosse homem, que elas deveriam matá-los ali. Só que essas parteiras, né, são duas, Sifrá e Puá, elas não, para a glória de Deus, não seguem esse direcionamento, né? Elas não fazem isso. E aí Faraó questiona elas nesse momento, por que não fizeram, e justificam, né? Elas dão ali uma justificativa de que as mulheres do povo de Israel são mulheres fortes, que quando elas chegavam, diferentes das mulheres do Egito ali, quando elas chegavam lá, elas já tinham dado à luz. E eu até fiquei pensando, né, eu estava conversando com algumas pessoas lá no meu trabalho, eu trabalho com muitas mulheres, e aí nós estávamos falando sobre isso, sobre ter filhos, né? Porque algumas delas têm um pouco de receio em relação a isso, né? Em relação ao parto e tudo que está ligado, né? E aí, olhando para isso, eu fiquei pensando, hoje nós dispomos de um aparato de tecnologias, né? Hoje existe cesárea, uma série de coisas. Imagina como não seria nessa época, né? Há muitos e muitos anos atrás, sem nenhum tipo de tecnologia. E aí é até engraçado que uma das moças fala assim, você nasceu para isso, só vai. Eu dou risada, né? Falei, ainda bem que dessa eu escapei. Mas aqui as mulheres, então, as parteiras, não obedecem essa ordem, né? E aí acontece que o faraó, então, vem com uma nova ordem que é para que todos os meninos homens sejam mortos, jogados no rio. E aí, bem em sequência aqui, começando o capítulo 2, a gente tem um relato do nascimento de Moisés. Então, Moisés nasce, né? Seus pais são Anrão e Joquebede. E aí acontece que a mãe de Moisés, durante 3 meses ali, vai cuidando dele, escondendo ele para que ele pudesse ficar vivo. E aí, quando ela não consegue mais, ela faz ali um cesto, unta com betume, coloca ele no rio. A irmã dele vai acompanhando e a filha de Faraó o encontra, né? Se a gente olhar para essa situação, irmãos, já é algo de grande notoriedade, né? Como a gente já vê ali um cuidado de Deus com Moisés, ainda bebê, sem ter nenhum tipo de noção, ele já estava ali numa dependência do próprio Deus, porque senão ele seria morto. E ali, a filha de Faraó ouve ali o choro, pede para que as suas criadas tirem o menino do rio, e a irmã, muito esperta, estava ali próxima, chega até ela e pergunta se ela não quer que ela vá até o povo hebreu e traga uma ama para cuidar. E aí ela aceita, o que ela faz? Traz a mãe do menino. Olha só, né? A própria Joquebede vem para cuidar do Moisés. E aí ela cuida dele um período, depois, quando ele cresce, ele vai para viver com a filha de Faraó, como filho ali da filha de Faraó. E aí Moisés cresce, depois na sequência acontece uma situação em que ele evidencia uma cena em que um soldado do Egito, né, violenta uma pessoa do povo hebreu, ele fica muito nervoso, e aí o que ele faz? Ele vai lá e acaba matando aquele homem, esconde o corpo dele ali na areia, e na sequência ele evidencia também 2 pessoas do povo hebreu também ali brigando, um agredindo o outro. E quando ele vai falar com a pessoa que está agredindo, ele acusa-o em relação ao que ele tinha feito. Ele até o pergunta, né? Você também vai me matar assim como você fez com o soldado o egípcio? E nesse momento Moisés fica um pouco desconfortável pelo fato de que ele percebe que as pessoas sabiam o que ele tinha feito, ele fica temoroso por conta disso. E aí ele foge para Midian. O faraó descobre essa situação, né, tem a intenção de matá-lo, então ele vai para
Midian. E ali ele encontra algumas pessoas, ele se casa com uma moça ali, e aí a história vem seguindo aqui nos próximos capítulos. E aí no capítulo 3, Moisés, em um momento, está apacentando as ovelhas ali do seu sogro, e Moisés é chamado por Deus, né? Aí a gente tem aquela situação em que a sarça, né, está se consumindo ali em fogo, está pegando fogo, mas não se consome. Moisés é chamado. E aí Deus fala com Moisés que ele vai ser um homem utilizado para livrar o povo egito da escravidão dentro do Egito. E é interessante que no versículo 11, o Moisés diz que ele não é digno disso, né? Ele diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel e livrar os filhos de Israel? Então Moisés recebe ali um direcionamento de Deus, e nesse momento ele já se coloca como alguém inapto a fazer algo tão grandioso. Já no seu nascimento, ele vivencia algo talvez inesperado, porque se fosse pelo ciclo comum, talvez ele teria sido morto, né, pelo contexto daquele período, mas Deus tinha algo com ele e ali ele já começa a viver algo diferente. Então, apesar de que ele se coloca nessa condição limitada de que eu não sou capaz, eu não posso fazer, as coisas seguem. E aí Moisés, então, volta para o Egito, né? Voltando para o Egito, Moisés recebe ali o apoio do seu irmão Arão, né? Porque ele menciona para Deus que uma das coisas que ele usa como justificativa é que que ele não sabia falar direito, que era duro de boca, né? Duro de palavra e tudo mais. E tudo que ele vai colocando, Deus vai ali falando: não, fique tranquilo que sou eu, né? É tudo sobre mim. Até aí a gente já tem situações que fogem do que é compreensível para nós, de tudo que Deus já vem fazendo até aqui na vida de Moisés. E aí, então, eles vão até Faraó e pedem para Faraó que deixem que o povo vá até o deserto adorar a Deus, né? Se a gente for parar para olhar para essa situação, toda uma nação ali escravizada dentro de um reino que naquela época era uma potência, né, no mundo, e aí duas pessoas chegam até a pessoa que é o maioral naquele momento, dizendo para ele assim: viu, o nosso Deus está te ordenando que o nosso povo saia e vá para o deserto adorar para ele. Também já é uma situação que é bem difícil da gente pensar. É claro que hoje, olhando para o que está relatado na Bíblia, pensando em todo o que a gente vive, talvez a gente não consiga ter essa dimensão de uma forma direta, mas já é algo muito grandioso. E aí eles começam a falar então com o faraó, e o faraó endurece seu coração, ele não concede que o povo saia. E então a gente tem o início das pragas, né? A gente sabe da história, eu não vou entrar aqui em todos os méritos, mas a gente sabe que aí nessa sequência, Deus menciona que ele vai mandar pragas ali para pressionar o povo hebreu, o povo egípcio, desculpa. E aí ali, a partir do capítulo de número 7, iniciam-se as 10 pragas. Então, nessas pragas acontecem situações assim extremamente grandiosas, né? A gente tem a praga em que as águas se transformam em sangue, depois a gente tem as pragas das rãs, piolhos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, a chuva de pedras, os gafanhotos, né? A nona praga são as trevas, então tudo fica em densas trevas. E é interessante que em todo esse mover, né, um mover assim extraordinário, Deus fez distinção entre o povo de Israel e o povo egípcio. E tudo isso por intermédio de Moisés. Então, Moisés vivendo cada uma dessas situações, é claro que aqui eu estou fazendo um breve resumo. Eu não sei se... Eu me lembro que um pouco antes da minha conversão, foi o período que aquela rede nacional de televisão
passou a novela, né, dos 10 Mandamentos lá, e foi um sucesso. Eu me lembro que, sem ser um crente naquele momento, eu era aficionado, eu não perdia um capítulo. Eu era noveleiro, gostava de assistir pra caramba. Teve o filme, fui ver o filme. E é claro que, na sequência, olhando para a Bíblia, eu consegui ter uma compreensão um pouco mais profunda, né, por conta de revelações e tudo mais, mas foi algo interessante, né, de poder visualizar aquilo, porque dava para a gente, de uma forma visual, uma certa dimensão em relação a tudo que aconteceu naquele período. Então, de algo tão grandioso que, se a gente parar e pensar, quando Moisés fala para Deus, lá no capítulo 3, versículo 11, que quem sou eu? Eu imagino que nos momentos que ele estava vivendo ali, que possivelmente tenha passado na cabeça dele, Senhor, o que eu estou vivendo? Como pode ser viver tudo isso? Se não, através do Senhor. E aí, então, coisas grandiosas foram feitas ali em relação às pragas, e Moisés vivendo tudo isso, até que a gente chega ali no capítulo 11, onde o Senhor anuncia a 10ª praga, que é a praga, talvez não, né? A praga com maior intensidade ali, aonde o Senhor é, direciona que todos os primogênitos iriam ser mortos, né? E ali no capítulo 12 ele institui a Páscoa, né? A Páscoa do Senhor. Nós estamos chegando aí, final de semana, a Páscoa, e aqui a gente tem a instituição da verdadeira Páscoa, né? Que não tem nada a ver com coelhinho, chocolate e tudo mais. E aí então acontece, né, a 10ª praga, os primogênitos que não estavam com os umbrais das portas onde eles estavam ali, com todo aquele processo que o Senhor ordenou em relação a que o cordeiro fosse sacrificado, que os umbrais fossem aspergido ali o sangue do cordeiro, enfim, toda essa questão. E aí acontece então a morte de todos os primogênitos, e também acho que a morte que teve a maior ênfase foi o primogênito do próprio faraó, né? E ali acontece então que o povo hebreu recebe a autorização para que eles deixem o Egito. E aí eles se vão naquele momento para o Egito. E já nesse começo, quando a gente chega no capítulo 14, outra situação de uma grandiosidade inestimável, que é a travessia do Mar Vermelho. O povo sai do Egito, Moisés à frente de uma numerosa multidão de pessoas, o Senhor o conduzindo ali, até que eles chegam ali a fazer a travessia do mar, se depara ali com o mar, o povo egípcio, os soldados egípcios vindo atrás deles. E ali, por um momento, eu tenho certeza que as pessoas pensaram que iriam desfalecer, iriam morrer, porque eles não sabiam o que seria feito. E ali eles vivem uma grande maravilha de Deus, a abertura do Mar Vermelho. E aí o mar se abre, as pessoas passam pelo mar, pelo seco ali, né, no meio do mar. E aí, depois que eles fazem toda a travessia, os soldados indo atrás deles, o mar se fecha e todos os soldados são mortos. É claro que assim, né, numa descrição tão rápida e breve como essa, fica algo muito simples, né? Mas se a gente tentar imaginar, usar a nossa imaginação para o quão isso foi grande, como isso é possível. E aí, na sequência, então eles passam por essa situação, começam a caminhar ali. A gente está falando de uma extensa multidão de pessoas indo para uma terra que eles não sabiam onde eram, uma terra prometida por Deus. E se hoje a gente tem todos esses aparatos que nós temos hoje, naquela época nada disso existia. Eles não tinham uma roupinha bonitinha igual eu ponho para vir pregar, não tinham nada disso. E estavam ali caminhando, e aí eles começaram a reclamar com Deus. Deus primeiro manda para eles o maná, no capítulo 16. A gente já tem a descrição de que o Senhor manda o maná para eles. Nesse mesmo capítulo a gente fala sobre codornizes, porque eles também reclamam porque não tem carne para comer. Deus manda os codornizes para eles também. E nesse momento também a gente pode ver um grande mover de Deus. Então fico pensando em Moisés vivendo tudo isso que a gente já conseguiu passar nesse resumo que eu estou fazendo aqui em relação a esse livro. E aí, na sequência, a gente segue mais aqui para alguns capítulos à frente,
Chega um determinado momento, Deus fala com Moisés no Monte Sinai, no capítulo 19. E aí, quando a gente chega no capítulo 20, a gente tem aqui os 10 mandamentos. Interessante, eu estava fazendo a minha meditação na palavra, eu não sei, os irmãos já devem ter notado isso, mas eu acabei dando uma atenção maior nesse momento, né? Quando eu cheguei aqui no capítulo 20 e vi que aqui já estão relatados os 10 mandamentos, que o Senhor, né, foi passando ali para Moisés, e já colocou aqui nas tábuas aqui das leis. Aí, quando chega nesse ponto, a gente está na metade do livro de Êxodo. O livro de Êxodo tem 40 capítulos, e aqui nós estamos exatamente na metade do livro. Não sei quem que já tinha prestado atenção nisso, confesso que me dei por conta no momento que estava aqui meditando e lendo essa palavra. E aí, então, o Senhor institui os 10 mandamentos, né? E na sequência ele vai estabelecendo algumas outras diretrizes aqui, do capítulo 22, 23, instituição das festas, né? E aí quando a gente chega ali no capítulo de número 24, a partir ali do versículo 12, Moisés ele sobe junto aos anciãos ao monte mais uma vez, né? Aí chega num determinado momento, ele pede para que eles fiquem naquele ponto e eles seguem em frente. E ali no versículo de número 18 diz assim que e Moisés entrando pelo meio da nuvem subiu ao monte, lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então Moisés passa por todo esse período, né, que se a gente for olhar, hoje a gente fala que os dias passam de forma muito breve, e é bem verdade, porque nós já estamos em abril, hoje já é dia 16, o tempo está voando, né, as palavras estão se cumprindo, e ali ele ficou por 40 dias, mas 40 dias são alguns dias, né? E aí o povo ficou lá sozinho, ficou com Arão, com Ur. E aí eles começaram a, infelizmente, ter algumas ações incorretas e começaram a pesar na cabeça de Arão. E aí Arão pede para que eles entreguem todas as peças de ouro que tem, e aí ele faz ali o bezerro de ouro, no capítulo 32. Já dou um pulo aqui para o 32. Na sequência, eles fazem lá então esse bezerro, começam a adorar ele, infelizmente. E aí o Senhor diz para Moisés, né, volta lá que o meu povo tá fazendo bobagem, né? Nas minhas palavras, tá, irmãos? A ideia não é entrar no detalhe aqui. E aí Moisés desce, ele encontra com, na época, o Oséias, né? E aí eles falam, nós estamos ouvindo barulhos lá, né? Moisés menciona que pode ser barulho de rumores de guerra e tal, e ele fala que não e desce. E aí quando Moisés chega lá embaixo, ele vê o bezerro, ele vê o povo adorando aquele bezerro, ele fica muito irado, quebra as tábuas das leis ali, né? E ali começa um período em que Moisés precisa interceder pelo povo, né? Pelas falhas que haviam cometido. Depois acontece também que Moisés precisa mandar matar todos os idólatras, né, por conta dessas falhas que aconteceram. Moisés começa então a ter que interceder por esse povo. E aqui, irmãos, a gente está no meio de todo aquele processo que a gente sabe que durou os 40 anos, né, do povo peregrinando pelo deserto. E aí depois a gente chega aqui no capítulo 33, que foi o que eu li com os irmãos. E quando a gente olha para o início do capítulo, a gente vê que o Senhor, irado com o povo, ele menciona que ele iria mandar um anjo para que continuasse essa trajetória. Quando a gente olha ali para o versículo número 5, diz assim, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo, na minha versão diz, teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Vou parar por aqui. Então, infelizmente, Deus se ira com os seus filhos ali, pelo que eles tinham feito. E na sequência, Moisés vem e clama ao Senhor, né, porque ele precisa continuar ali a sua caminhada para conduzir o povo. E Moisés, até esse momento, já tinha vivido uma série de coisas, né? Então, eu passei por tudo isso de uma maneira muito resumida, mas a gente viu desde o nascimento dele, de quanto ele ainda era alguém sem nenhum tipo de consciência. E mesmo depois, quando ele se torna um homem consciente ali, ele vai vivendo uma série de coisas diante de Deus. E quando ele é chamado, ele diz para Deus, Senhor,
quem sou eu para fazer isso, para tirar o povo? E Deus mostra que, na verdade, é na dependência dele que tudo vai acontecer. E tudo vai acontecendo. Então, coisas vão acontecendo, coisas vão acontecendo. E aí a gente chega até aqui, e apesar de ter vivido uma série de coisas até então, é notório que Moisés tem a clareza de que tudo aquilo foi possível, não pela capacidade que ele tinha, mas pela dependência que ele tinha de Deus, pelo que Deus foi proporcionando para ele. Então, quando ele fala para o Senhor que se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, é porque ele tem essa clareza de que tudo que ele viveu até então, todas aquelas maravilhas, todos aqueles prodígios, todas aquelas coisas tão grandiosas que ele pôde viver, foi porque Deus estava com ele. Nada daquilo se fez pela capacidade que ele tinha. Foi na dependência de Deus que ele viveu tudo aquilo. É muito bem verdade que talvez na capacidade dele, nem vivo mais ele estaria. Ainda como um bebê, ele já teria morrido, sabe? Então, quando a gente fala de dependência, a gente consegue fazer uma correlação com tudo isso que Moisés foi vivendo, um homem que foi usado por Deus para tirar o povo de um cativeiro ali, de uma escravidão, mesmo sendo talvez alguém que não se entendesse capaz de fazer aquilo. A partir do momento que ele toma uma decisão, que ele entende que a capacidade vem do Senhor, ele começa a agir, as coisas vão acontecendo, ele vai vivendo grandes maravilhas e ele vai tendo a oportunidade de entender que ele precisa de Deus para tudo. E aí, nesse momento, quando ele se vê numa situação complexa, porque infelizmente o povo começa a tendenciar a se desviar dos caminhos, dos mandamentos que o Senhor tinha ordenado, ele volta e menciona para Deus: Senhor, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, eu não saio daqui. Se eu viver tudo o que eu vivi, foi na dependência do Senhor. E quando a gente olha para as nossas vidas, irmãos, isso não se faz diferente. Com certeza, cada um de nós temos nossas histórias, os percursos que vivemos, o que estamos vivendo ainda, e com certeza, em todos esses momentos, sempre tivemos a dependência de Deus. Talvez até, vou me usar como um exemplo, talvez até mesmo enquanto eu não tinha essa clareza na minha vida, ainda assim eu era dependente do Senhor. Então, em todas as coisas que nós vamos vivendo, se são situações difíceis ou não, nós somos dependentes. E ser dependente não está ligado a chegar, parar, Senhor, depende de Ti, e fico aqui parado esperando ver o que vai acontecer. Não significa isso. É bem verdade que eu comentei até que já no nascimento, ali como um bebê, Moisés vive algo extraordinário. Talvez, quando a gente olha para uma vida espiritual, quando uma pessoa aceita Jesus, eu falo pelo que eu vivi, talvez ali você se assemelhe em relação a um percurso de crescimento espiritual a um bebê, que você ainda não tem entendimento das coisas, compreensão de algumas coisas, e talvez nesse momento sim exista uma dependência de que você meio que para e fica ali: o que eu faço agora, né? Tá no manto ali com os irmãos, você fica lá travado: o que tem que fazer agora? Eu não sei. A gente não tem essa clareza. Mas conforme as coisas vão acontecendo, conforme nós vamos caminhando, a gente vai começando a compreender algumas coisas, a entender, e aí a gente vai formando esse entendimento da dependência que a gente tem, e em todos os passos que a gente dá, a gente precisa sempre colocar Deus como a nossa referência e depender dele para tudo. Não significa que, como eu mencionei, que eu vou, Senhor, estou com um problema e fico ali parado. Imagina que eu sou uma pessoa, né? Eu chego, paro, Senhor, para que lado eu vou? Eu vou para a minha direita ou eu vou para a minha esquerda? Senhor, eu ando com o Senhor. Eu quero ter o teu direcionamento para tomar essa decisão de ir para a direita ou de ir para a esquerda. Fala comigo, Deus, me mostra esse caminho. Mas, Senhor, eu não estou te ouvindo, o que eu devo fazer, Pai?
para que lado que eu tenho que ir, Senhor? É para a direita, é para a esquerda? E eu continuo clamando a Deus, mas eu não estou ouvindo, não sei, eu quero ouvir o Espírito Santo, não consigo ouvir. Eu acho que eu não sei o que eu faço, eu vou começar a vir para a direita, eu vou vir para cá. Porque eu confio em Deus, eu estou na dependência de Deus, eu não estou conseguindo ouvir, mas eu estou vindo para a direita. Eu vou vir para a direita. Porque eu confio no Senhor, eu estou na dependência dEle. O que eu estou fazendo? Não, eu estou vindo para a direita. Eu não sei, eu precisava escolher um lado para ir. Eu não sei que lado ir, mas eu estou vindo para cá. Eu estou vindo para a direita. Porque eu confio em Deus, eu tenho a minha dependência nele. Não, eu estou indo para a direita, você precisa de uma ajuda? Não, eu posso te ajudar, mas eu só estou indo para a direita porque eu não sei, eu estou esperando de Deus, eu estou indo para lá. E aqui eu estou indo para a direita, eu posso te ajudar sim, o que você precisa? Deus é bom, eu confio nele, eu dependo dele. O que eu estou fazendo? Eu estou indo para a direita. Eu estou indo para a direita. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas era aqui que eu precisava estar, eu te ajudei. Glória a Deus por isso. Eu estou na esquerda aqui, mas eu estava indo para a direita. Se eu estou aqui, Deus usou a sua vida, você me chamou, eu dependo dele, eu estou na dependência dele. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis expressar aqui, mas tem muitas vezes que isso acontece nas nossas vidas. A gente busca de Deus alguma coisa, uma direção para algo que a gente precisa fazer, para algo que a gente está vivendo, para alguma dificuldade que está acontecendo na nossa vida. Às vezes não só em situações difíceis, mas também em situações confortáveis. A gente busca de Deus, a gente quer ouvir a voz do Senhor, talvez não consegue, e aí a gente começa a tomar algumas decisões, fazer algumas coisas, mas às vezes sem nem a gente perceber. Quando a gente realmente consegue compreender que a nossa dependência está completamente no Senhor, as coisas vão acontecendo de uma forma tão natural que, sem perceber, eu comecei a ir para o meu lado direito, porque foi essa decisão que eu fui tomando, tentando buscar em Deus e tal, mas sempre convicto que a minha confiança está nele, a minha dependência é no Senhor. Quando eu fui ver, eu fui levado para o meu outro lado, comecei a caminhar, e aí quando eu me deparo, eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava indo para a direita. Parecia que lá era o meu caminho. E aí quando eu vejo, o Senhor já me levou ali para um outro lado, já me colocou numa outra situação, e era aquele caminho que eu tinha que tomar, e Ele foi conduzindo todas as coisas, e aí Ele foi mostrando que, na verdade, independente de tudo que eu faça, independente de tudo que eu tenha capacidade, a minha dependência sempre vai estar no Senhor. Eu tenho vivido muitas coisas, e eu sei que em tudo, a minha dependência está nele. Todos os dias da minha vida, quando estou fazendo ali alguma coisa, na minha rotina de trabalho, em casa, até mesmo em situações assim que são extremamente desconfortáveis, eu consigo perceber que sempre a minha dependência está nele. Esse final de semana eu vivi uma coisa bem complicada. Foi bem difícil para mim. E aí, por um momento, eu parei e comecei a refletir, e confesso aos irmãos que eu senti uma vontade de desistir de tudo. Tudo. Das coisas que estão acontecendo no meu trabalho, das coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal, na minha vida espiritual. Porque por um pequeno momento eu falei assim, por que isso tem que acontecer? Agora. E ali eu comecei a pensar sozinho. Eu fiquei muito triste, muito triste. Eu fiquei com dificuldade no domingo de falar com as pessoas, de conversar com algumas pessoas. E aí até algumas pessoas perguntaram, tudo bem? Tá tudo bem. Mas na verdade não estava tudo bem, né? É que é só aquele sentimento de que eu não queria expressar o que eu estava vivendo naquele momento. Mas ali eu percebi o quanto eu era dependente de Deus. Desculpa, irmãos. Ali eu percebi o quanto eu era dependente dele. Porque eu vi que tudo que eu já tinha vivido, assim como Moisés, tudo, várias coisas, no meu trabalho, aqui, na minha vida familiar, tudo que eu tinha vivido, nada era por mim, nada foi na minha capacidade. É claro que assim, eu tenho as minhas ações, eu tenho as minhas atitudes. Dentro daquilo que eu me proponho a fazer, eu me preparo, eu me disponho, eu me ofereço, eu me encorajo.
Tudo isso eu faço. Mas ficou claro para mim que não se trata disso. Me lembro que no domingo de manhã e no domingo à noite, na direção do culto, foi falado sobre quem nós somos e não o que fazemos. E ali eu entendi, né, que quem eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova espécie de ser humano. E sendo assim, eu me coloco na total dependência dele. E estando na total dependência dele, eu não aceito ficar triste desse jeito. Eu não aceito baixar minha cabeça. Eu não aceito desistir. E aí eu não sabia quais seriam os meios, quais seriam os caminhos, o que fazer, como agir. Mas mais uma vez eu tomo mais uma decisão e falo para Deus, eu vou continuar. Vou continuar a trabalhar, vou continuar a orar, vou continuar a meditar na palavra, vou continuar a ler meus livros. Com a glória de Deus, estou terminando o quarto, já recebi mais um quinto lá. Vou continuar fazendo tudo aquilo que eu preciso fazer, mas sempre colocando Deus à frente, estando na presença dEle e, acima de tudo, me colocando na dependência dEle, porque eu dependo dEle para tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu sou é na dependência dEle. E eu quero enfatizar isso para você, que você possa nessa noite também olhar para a sua vida e entender como é que está a sua dependência dele em tudo que você está vivendo. Eu não sei o que cada um dos irmãos está passando aqui, eu compartilhei um pouquinho com vocês do que eu passei, do que eu vivi, mas que nesse momento a gente possa realmente parar e pensar um pouco na nossa dependência, o quanto nós estamos realmente nos colocando na dependência de Deus em tudo que nós estamos vivendo. Às vezes é na nossa vida profissional, às vezes é na nossa vida conjugal, familiar, né? de ciclo de amizades, tantas coisas que a gente vive, irmãos. A nossa vida hoje é tão complexa, né? Me lembro de uma frase que dizia: a vida é de uma complexidade estarrecedora, sabe? E eu me lembro que lá no passado eu dizia que a vida era simples, era tomar decisões e não se arrepender. E hoje eu discordo completamente dessa minha frase e concordo com essa outra de que a vida é de uma complexidade estarrecedora, mas quem está no centro dessa complexidade toda e que daí nos mostra o caminho e, na verdade, faz com que tudo que é complexo se resolva é o nosso Deus. E que nessa noite nós possamos ter essa compreensão de quanto nós somos dependentes de Deus. Amém, irmãos? Quero te convidar a se colocar de pé um pouquinho. Essa é uma noite que Deus fala conosco para que a gente possa realmente pensar em o quanto nós somos dependentes dele em tudo que nós vivemos, irmãos. Não importa o que nós estamos passando, não importa quem somos, as limitações que nós temos, nada disso importa. É tudo por ele, por intermédio dele, e ele é o centro de todas as coisas, Pai. E eu quero realmente declarar junto com os irmãos que nós dependemos do Senhor para tudo. Nós dependemos do Senhor para tudo. Eu me lembro de uma situação, o irmão Júnior estava aqui ministrando louvor e aí ele colocou algo sobre aquela frase bem famosa, né, que normalmente as pessoas falam que primeiro a gente coloca o pé e depois o Senhor vem e coloca o chão, né? E aí eu me lembro que ele mencionou que, eu não lembro qual que foi a minutagem que ele deu, eu sei que foi no finalzinho que o Senhor falou com ele que não só o Senhor coloca o chão, mas na verdade até mesmo no passo que a gente dá, acho que foi algo nesse sentido, o próprio Senhor é que nos possibilita isso. E acho que isso mostra o quanto nós somos dependentes dele para tudo, irmãos, para tudo. Para tudo. Eu dependo de Deus para tudo. Isso é muito bom. E eu quero te dar a oportunidade dessa noite de declarar a sua dependência do Senhor. De você abrir a sua boca e dizer para Ele que você depende dEle.
porque isso é algo maravilhoso. Tem muitas pessoas que infelizmente não vivem isso, irmãos. Que privilégio nosso. Hoje no meu trabalho, eu passei por uma situação, eu estava sentado na minha mesa e eu vi algumas pessoas conversando. E aí uma das moças pergunta para o rapaz: você vai na igreja? Você acredita em Deus? E ele diz: eu acredito em Deus, mas não vou na igreja não. Ah, vou de vez em quando. E ali eu fiquei ouvindo, eu falei: Senhor, como é que eu vou alcançar essa vida? Como que eu vou falar do teu amor para ele? Porque ele não sabe o que ele está perdendo, Pai. Ele não sabe o risco que ele está correndo em fazer o que ele está fazendo. Eu queria poder falar para ele que ele precisa depender de Deus em tudo e para tudo. Quantas vezes eu via ele correndo desesperado, com tantas coisas que acontecem naquele lugar. Meu trabalho, assim como de tantos irmãos, é complexo demais. Às vezes eu não consigo nem compreender como é que eu estou naquele lugar. E na dependência de Deus, Ele me honra. Ele me exalta ali. E quando eu vejo tantas coisas acontecem, é porque eu me coloco na dependência dEle. E os desafios vêm. E não são poucos, são muitos. Eles vêm, os desafios vêm. E às vezes eu quero desistir, eu quero baixar minha cabeça. Talvez isso aconteça com você. Em algum momento você também pensa que não faz mais sentido. Não quero mais. Eu vou parar. E aí nesse momento que a gente tem que pegar e olhar para o Senhor e colocar as nossas vidas na total dependência dEle. Porque Ele era, é e há de vir. Amém? Que nesse momento você se sinta na liberdade de abrir a tua boca, declarar a tua dependência, declarar o teu amor para Ele, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja que é viva. A gente não veio aqui para passear, nós viemos aqui para cultuar o nosso Deus, para declarar que Ele é grande, poderoso. Então abre a sua boca, meu irmão, dá glórias a Ele, glorifica o nome dEle, porque é na dependência dEle que você está aqui nessa noite, é na dependência dEle que você está de pé, que tudo que você está vivendo é possível, é por meio dEle. Se está difícil, fica tranquilo, continua na dependência dEle, não se assuste, continua na dependência. Trilhe o caminho, irmãos. Às vezes vocês podem estar indo para a direita, enquanto você menos esperar, você está lá na esquerda, porque é lá que Deus te quer. Mas tenha convicção que é na dependência dEle que tudo isso vai acontecer. Ó Deus, nós sabemos que após o momento em que tomamos a decisão, Pai, de caminhar contigo, tudo se fez novo nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que enfrentaremos muitas coisas nessa terra, mas que na dependência do Senhor, Pai, a vitória é certa no nome de Jesus, ó Pai. Por isso nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, independente de situação, circunstância que estejamos vivendo, para declarar, Pai, que somos dependentes do Senhor, do mover do Senhor, do agir do Senhor, do direcionar do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos que muitas vezes, ó Pai, o medo vem, a aflição vem, Pai, as dificuldades para tentar, Senhor Deus, nos desviar. O inimigo, Senhor Deus, se levanta para aproveitar de momentos que estamos fragilizados, ó Deus. Mas temos a convicção, Pai, que o Senhor é por nós e que o Senhor Jesus já fez aquela obra maravilhosa na cruz em favor de nós, Pai, que hoje vivemos na graça do Senhor, Pai. E isso nos possibilita, Deus, viver tudo aquilo que é do Senhor para nós. Sabemos que muitas vezes, ó Pai, o nosso fardo ele fica pesado, mas a Tua palavra diz que o Senhor troca o fardo conosco, Pai, porque o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve, Deus. E nós sabemos, ó Deus, que na Tua dependência, Pai, nós podemos continuar, nós podemos seguir, Pai, nós podemos, ó Deus, encontrar refrigério para as nossas vidas, meu Deus. E por isso, Deus, nesta oração,
nos colocamos diante do Senhor, Pai, totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Não importa a capacitação que temos, não importa, Deus, a habilidade que nós temos, os dons, tudo isso, Pai, é por intermédio do Senhor, tudo isso é o Senhor, tudo se trata do Senhor, Pai. E que a cada dia mais nós possamos ter o Senhor como centro das nossas vidas, como nosso alvo, como nosso objetivo, Pai. Que até mesmo no nosso respirar, nós tenhamos essa convicção que se isso é possível, é por intermédio de Ti, ó Pai. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, meu Deus, aleluia. E nós somos gratos a Ti por tudo isso, meu Pai. Te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, Pai. E que cada um dos meus irmãos aqui, ó Deus, independente do que estejam vivendo, Pai, seja dificuldade, seja, ó Deus, momentos complexos em relação a trabalho, vida amorosa, relacionamentos interpessoais, ó Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe, independente de qualquer coisa, que o Senhor nesta noite coloque em nossos corações, através do Teu Espírito Santo, a convicção de que nós somos dependentes do Senhor e que nessa dependência, Pai, nós podemos continuar e sabemos que o Teu refrigério virá, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e nós sabemos que o Senhor, Pai, tem algo grandioso para nós. Talvez, Pai, não seja o que está aqui aos nossos olhos, mas assim como o Senhor fala lá na Tua palavra em 2 Coríntios 4,18, para que não nos atentemos ao que está diante dos nossos olhos, mas aquilo que nós não vemos, ó Pai, que nós possamos realmente ter essa convicção de que na Tua dependência é possível continuar na direção do Teu reino, para entrarmos na Tua Nova Jerusalém e vivermos eternamente contigo, Pai. É por isso que nós ansiamos. Sabemos que o Teu retorno é próximo, Pai. Os dias estão se abreviando, as coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos, ó Pai. Quantas coisas Moisés viveu ali na Tua dependência, talvez também nós estejamos vivendo agora e por um breve descuido não estamos percebendo, Pai. Mas que nessa noite o Senhor testifique isso nos nossos corações, que a Tua volta, a volta de Jesus é próxima, e que nós possamos continuar dependendo de Ti, para que nós não saiamos dos Teus caminhos, ó Pai. E que nada, nenhuma situação ou circunstância venha nos tirar desse alvo, nos tirar dessa direção, Pai. E que independente, Deus, de coisas que se levantem, de mover do inimigo talvez, independente de qualquer coisa, Pai, que nós possamos continuar firmados na rocha, no fundamento principal que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa noite é com toda a fé, com todo o nosso crer, ó Pai, que declaramos que na nossa dependência, Pai, nós cremos que o Senhor é por nós. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Pai.